Falando agora sobre o que estava faltando, sobre o que faltava. Lembrando aqui o conceito que a gente já falou um pouco sobre os conjuntos numéricos, temos os naturais, que vai pegar apenas os números positivos a partir do zero. Vamos pegar os inteiros, que vai ter os positivos e os negativos. Os racionais, que vai ter os positivos, negativo, fração e decimal. São os números com vírgula. E os irracionais, que são números geralmente de raízes não exatas, que vão gerar dízimas periódicas, dízimas não periódicas infinitas, dízimas não periódicas, que não se repete. Não se repete. Pronto. Estou falando sobre isso. E trabalhamos com operações de multiplicação e divisão, tanto de números fracionários quanto com números decimais, certo? E a gente não falou, mas se aplica em relação aos negativos, foi o que a gente não falou, que está dentro dos inteiros. Os naturais são os números positivos. Já os inteiros vão pegar os positivos mais os negativos. Os racionais, tudo que vai vir de uma divisão, podendo gerar a própria fração, já é um racional, e quando eu divido, podendo gerar a dízima periódica, números infinitos em formato decimal. Mas tudo que vale para os números positivos, tanto fração quanto decimal, também vale para os negativos. Por exemplo, se eu tenho a fração positiva 2/3, eu posso ter a fração menos 2/3. Se eu tenho o número decimal 0,5, eu posso ter o menos 0,5. Lembrando que toda vez, eu vou falar muito isso, toda vez que o número não tiver sinal, eu vou entender que ele é positivo. Mas como ele é positivo, não precisa mostrar que ele é positivo. Eu subentendo que o número sem sinal, ele é positivo. Para ele ser negativo, tem que ser o sinal mostrado, ressaltado. Mas positivo não precisa do sinal. A relação entre os inteiros e os naturais, aqui temos os positivos e aqui temos os negativos. Então, tudo isso aqui, essa bolinha vermelha, ela é os inteiros, números inteiros. E dentro dos inteiros tem os positivos e os negativos. Mas os positivos eles também formam um conjunto. Só os positivos, que estão dentro dos inteiros, eles formam um conjunto, o conjunto dos números naturais. Então, posso dizer que os naturais estão contidos, representação de conjunto, contido nos inteiros. E a coisa bem importante, a questão da nossa reta numérica. A gente já viu muito isso. Isso é tão importante quando chegar na geometria do terceiro ano. Reta numérica. O que vai acontecer? Eu vou ter um ponto 0, ponto inicial, e a partir do zero eu vou ter números positivos para a direita, números positivos, e para a esquerda, números negativos, certo? Quanto mais o número vai para a direita, de azul, quanto mais o número se aproxima para a direita, vou falar sobre isso, maior seu valor. Maior seu valor real. Por exemplo, se eu comparar o 2 com o 4, que está mais para a direita o 4, então o 4 vai ser maior que 2. Se eu comparar o menos 4 e o menos 2, quem é maior, que tem maior valor, mesmo sendo negativo? Mesmo sendo negativo, que está mais para a direita, no caso o menos 2, ele vai ser maior que o menos 4. Mas vamos retomar isso, quando falar de comparação de valores. Próximo. A ideia de oposto ou simétrico. Isso aqui é muito importante também, esse conceito. O número que está na mesma distância da origem da reta numérica é conhecido como oposto ou simétrico de um número. Seja n o número inteiro, oposto de n é igual a menos n. O oposto de um número é o negativo dele. Por exemplo, quem é o oposto do 3? Menos 3. Correspondência.
que é o oposto do 4, menos 4. Então, números opostos é o mesmo valor, só que tendo positivo, por exemplo, menos 100, e seu oposto, o mais 100, são opostos. Lógico que o 100 positivo eu não preciso, dependendo do contexto, né? Eu não preciso colocar o mais. Opa. Eu não preciso colocar o mais, eu já sei que se ele não tem sinal, eu sei que ele é positivo, então são seus opostos ou simétricos. Quando a questão falar de número simétrico e valor simétrico, eu sei que é o mesmo valor, só com sinais trocados. Eles são opostos. Outro conceito muito importante, questão de módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto de um número representado por barrinha, n, o módulo de n, é a distância que este número tem até a origem, ou seja, a distância do número até o zero. Basicamente, módulo, valor absoluto ou módulo, nada mais é que a distância. E um conceito muito importante da física, da matemática e do que for, distância. Qual é o conceito relacionado à distância? Não existe distância negativa. Isso aqui é automaticamente. Se aqui o número vai estar em módulo e módulo é distância, se não tem distância negativa, automaticamente não vai ter valor negativo. Por exemplo, se eu pegar módulo de 3, ele vai dar 3. Porque a distância daqui até aqui. 1, 2, 3. Então é 3. Se eu pegar módulo de menos 3, módulo é a distância do 0 até o 3, distância. 1, 2, 3. Vai dar 3 também. E mais o positivo e negativo? Tudo vai dar positivo, porque distância não tem distância negativa. Então, qualquer valor em módulo vai dar positivo. Módulo de 5, 5. Módulo de menos 5, 5 também. Módulo de menos 1000, 1000. Módulo de menos 1/3, 1/3. Qualquer módulo, como eu estou falando de distância e não há distância negativa, qualquer valor em módulo vai ficar positivo. Cuidado. Tem a expressão lá que mete um módulo, uma expressão algébrica, mete um módulo de qualquer coisa. Quando eu resolver o que está dentro do módulo, aquilo ali vai dar positivo de qualquer jeito. Mesmo dando negativo, vai continuar sendo um valor positivo. Qualquer valor em módulo vai ser positivo, porque módulo é distância e não existe distância negativa, ok? Vamos para a reta, que eu vou voltar aqui à questão da comparação. Comparação de valores. Temos aquele versinalzinho do maior, menor ou do igual. Vem a pergunta, relembrando. Qual é o maior? Menos 7 ou menos 4? Menos 7 ou 4. Qualquer comparação entre um número positivo ou negativo, o maior sempre é positivo, porque pela reta, o positivo vai estar sempre mais à direita que o número negativo. Então o sentido é esse, crescente. Ele vai crescer assim. Opa. Crescente. Ele é crescente para a direita. Essa seta aqui está dizendo que ele é infinito. Os negativos são infinitos para a esquerda e os positivos são infinitos para a direita. Mas questão de valor, ele é crescente apenas para a direita. Ok? Então, qualquer número negativo e um positivo, o maior é o positivo. Entre dois números negativos? Entre dois números negativos, a comparação vai dizer o quê? Entre dois números negativos, o maior vai ser o que estiver mais à direita. Se o menos 4 está aqui e o menos 7 estaria mais ou menos aqui, lógico que está mais à direita, o menos 4. Então, menos 4, ele é o maior valor. E entre qualquer dois números negativos, o que tiver menor valor relativo, vai ter maior valor absoluto. Basicamente é assim, se eu tenho dois números negativos, esquece o sinal, o menor deles vai ser o maior. Vamos para a comparação. Vamos utilizar maior, menor, igual em cada um desses casos aqui. Vai lembrando aqui o fundamental menor. Comparação entre números positivos. 5 é menor que 9. 6 é menor que 9. Pode vir com mais i, mas quando você trabalhar com questões de nível médio mesmo, não vai vir com um negócio de sinalzinho demais, vai vir sem sinal, e você vai entender que ele é positivo. 0 e 10. Lógico que o 0 é menor que 10. 10 e 10 são iguais, ok? Conferindo, 6 menor que 9, 0 menor que 10, 10 igual a 10. Positivo e negativo, não importa. Comparação de positivo com negativo, eu nem olho.
Negativo sempre vai ser menor. Positivo e negativo, positivo é maior. Negativo e positivo, negativo é menor. Negativo e negativo, vou olhar agora o valor deles, valor relativo. Ah, é igual. E na comparação, que é importante, comparação de negativo com negativo. Aqui é igual de novo, está repetido. Aqui é a relação entre menos 4 e menos 5. O menos 4 ele é maior ou menor que menos 5? Ah, o 5 é um número maior, mas é negativo. Quando é negativo, inverte as coisas. Inverte. O menor vira maior. Se eu pegar aqui o menos 4 e o menos 5, quem está mais para a direita é o menos 4. O menos 4 é maior. Se eu pegar o 0 e o menos 1, quem está mais para a direita é o 0. Maior. Se eu pegar o menos 5 e o 0, quem está mais para a direita é o 0. Então, o menos 5 é menor. Então, cuidado. Quando eu trabalho com questão de comparação de valor, em relação a negativo com negativo, sempre que tiver mais à direita na reta, tem um maior valor. Se eu comparar negativo com negativo, quem tiver menor valor relativo, que for o menor número, independente do sinal, quando for todo negativo, vai ser o maior. Cuidado com essas observações. Agora, mesmo sem cálculo, vamos ver aqui algumas aplicações bem assim úteis dos conceitos de positivo e negativo, do conceito numérico. Primeiro, o clássico da temperatura. Temperatura abaixo de zero ou acima de zero. Existe uma escala de temperatura que vai medir abaixo do zero. Certo? Isso aqui pega muito na física. Então, qual a temperatura mais baixa? Menos 2 graus, menos 5 graus Celsius, menos 2 graus Celsius ou menos mais 2 graus Celsius. Lógico, a gente viu agora, na explicação anterior, que quando eu pego dois negativos, positivo já é maior, aqui é a mais baixa. Quando eu pegar dois negativos, lógico que o menor é o maior, é o contrário, é invertido, então menos 5 graus Celsius. E alguns exemplos, a temperatura está 7 graus Celsius abaixo de zero, negativo, vou usar o conceito de negativo. O submarino está a 100 metros abaixo do nível do mar, eu sei que é negativo. O saldo dessa conta bancária é R$ 175, positivo. Então, isso são algumas aplicações importantíssimas do conceito de positivo e negativo. Aqui não tem o 7, tem só o 7, mas quando fala abaixo de zero, eu vou entender que é negativo. Aqui só tem o 100, mas quando fala abaixo do nível do mar, eu vou entender que é negativo. Aqui só tem o 175, mas quando fala de saldo, saldo é positivo. A não ser que a questão diga que o saldo está negativo. Aí sim, que vai equivaler a um déficit. Que a gente vai ver isso em matemática financeira. Déficit. Ou negativado. Ok? Então, esses são alguns conceitos bem importantes. Ao final da explicação, a gente vai retomar algumas dessas aplicações, viu? Onde cai muito isso. Agora, vamos lá. As operações, como sempre, operações com números positivos e negativos, que são os inteiros, que a gente já viu isso. Operações. Primeira propriedade, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Segunda propriedade, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal de maior modo, ou seja, de maior valor. Só isso. Iguais, soma, diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Bem simples, a gente já viu isso aqui de cara já. Vamos fazer. Não tem mais eu sei que é mais, não tem mais eu sei que é mais. Estou botando de vermelho porque eu estou dizendo que é mais, mas não precisa. 11, 19. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. 6 menos 2, 4. Sinal do maior. Do maior módulo, do maior valor, vai ser o do 6, que é menos. 9 menos 7, 2. Aqui, sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Somando dá um 8, conserva o sinal de menos. Sinais iguais, soma, 30, e conserva o sinal de menos. Aqui são alguns exemplos de adição e subtração. Ok? Já no caso, já tem um caso, melhor falando, já tem um caso que é quando eu trabalho com parênteses. Isso acontece muito em expressões. Expressões com x e y, por exemplo, de geometria, que isso vamos à frente. Tem muito fórmula, tem muita questão de parênteses. Então, eu vou tirar essa página aqui para falar só de adição e subtração em parênteses, que é muito importante mesmo, ok? Parênteses. Mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos com menos dá mais. Isso é a mesma regra da multiplicação e divisão, que a gente vou já mostrar. Mas aqui eu trabalho com parênteses, por quê? Se um número está entre parênteses e ele vai ter dois sinais, tipo isso, quando eu for realmente fazer o cálculo com ele, eu vou ter que transformar os dois sinais em apenas um sinal. Aí eu vou usar a regra. Menos com mais
menos. Então, quando eu for trabalhar no cálculo, eu vou trabalhar com menos 8, certo? Mas com menos, então eu vou trabalhar com menos 8. Então, toda vez que o número tiver dois sinais, transforma esse sinal em um sinal apenas, utilizando essa regrazinha. Aqui eu não tenho nenhuma multiplicação ou divisão, apenas conta de mais e menos. Mas como eu trabalho com parênteses, eu vou utilizar a regrazinha. Eu tenho mais 9 é 9. Aqui, mais com menos 6. 9 menos 6, 3. Aqui eu tenho menos por menos, então dois sinais. Então, dois sinais transforma em 1. Menos com menos, mais, dá 8. E aqui, mais com menos 6. 8 menos 6, 2. Eu tenho menos 14, não tem outro sinal, fica menos 14 mesmo. E aqui eu tenho menos com menos, mais. Menos 14 mais 8. Aí eu volto para aquela nossa regrazinha. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então eu vou fazer o quê? Subtrair 14 menos 8, 6. E o sinal do maior vai ser o menos do 14. Dois sinais viram 1. Menos 22, porque eu tenho menos com mais menos. Dois sinais viram 1, menos com menos mais. Sinais iguais a diferentes. Sinais diferentes, subtrai o maior menos o menor, vai dar 15. 15, ó. 15, sinal do maior menos do 22. Aqui, transforma dois sinais em 1, menos com mais dá menos 9, mais com menos dá menos 12. Sinais iguais, soma e repete o sinal, dá menos 21. Ok? Então, essa são contas apenas de adição e subtração, mas que, quando eu trabalho com parênteses, eu vou ter que considerar a mesma regra da multiplicação e divisão, essa regrazinha aqui, ó, da multiplicação e divisão. Vou ter que considerar, por isso que se diz que um sinal multiplica o que está dentro do parênteses. Então, o sinal que está fora multiplica o que está dentro do parênteses, ok? Porque a mesma regra da multiplicação e divisão, eu vou trabalhar, mesma regra de multiplicação e divisão, eu trabalho com parênteses, certo? Passando a multiplicação e divisão, temos aquela regrazinha que a gente utilizou nos parênteses, mais por mais dá mais por menos dá menos, não, mais por mais dá mais por menos dá mais por menos dá menos, e menos por mais dá menos. Basicamente, sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, dá tudo mais. Sinais diferentes, independente da ordem, dá tudo menos. Basicamente é só isso. Aí eu vou ter 2 vezes 4, 8, mais por mais. Precisa colocar? Não. 4 vezes 10, 40. Menos por menos, sinais iguais, dá mais. Não precisa colocar. 2 vezes, aqui não, aqui é dividido. 20 dividido por 2, 10. Aqui eu não estou trabalhando no cálculo em si, eu estou trabalhando na regra de sinais. Menos por menos, dá mais. 15 por 3, 5. Mais por mais, dá mais. Desse lado aqui, basicamente, sinais iguais, positivo. Já aqui, não tem sinal, não precisa, mas eu sei que é mais. C vezes 4, não, C vezes 7, 42. Mais com menos, menos. Eu não sei. 12 vezes 12, 24. Menos com mais, menos. 100 dividido por 2, 50. Não tem sinal, é mais. Mais por menos, menos. 125 dividido por 5, dá 25. Menos por mais, menos. Basicamente, essa explicação é só para dizer sinais iguais positivos, não precisa do sinal. Sinais diferentes, dependente da ordem, negativo, certo? Então, tomem atenção a isso. Agora, um balançozinho do que a gente está vendo. Questão de positivo e negativo. Vamos associar aqui a aplicação. Usar os símbolos de positivo e negativo só para indicar. Interpretação de problemas, interpretação de ideias. Um saldo de 13 gols sofrido. Ah, é saldo, mas é sofrido. Se é sofrido, é menos 13. Uma profundidade de 100 metros. Se é profundidade, é abaixo do nível do mar. Então, eu vou considerar menos 100. Um lucro de 700. Lucro, a palavra lucro está me dizendo que é acima. Então, é mais 700. 20 quilômetros ao sul de uma cidade. Aqui só está especificando a direção e não questão de positivo ou negativo. Então, eu vou considerar que tem esse quilômetro. E não tem quilômetro negativo, basicamente. Então, eu vou considerar mais. Um crédito. Todo crédito é positivo. Débito negativo. Crédito positivo, débito negativo. Uma temperatura de 23 graus abaixo de zero. Negativo.
700 metros acima do nível do mar, positivo. Um saldo de 7 gols, saldo de novo, aqui foi sofrido, isso aqui é contra, mesma coisa, negativo. E, para fechar, algumas coisas bem básicas. Indique o número com o sinal que apresenta. Um saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. Crédito é mais, débito é menos. Sinais diferentes, subtrai do sinal do maior dá 10, é menos 10. Então vai ficar, se eu tenho 20 e gastei 30, eu vou ficar devendo 10. Devendo é negativo, saldo negativo, menos 10. Um saldo obtido por um débito de 50, então menos 50, débito é negativo. E um crédito de 90. E um débito de 60. Aí, mano, tá ruim. Então vamos fazer logo isso aqui. Devo 50, pago 90, fico com 40. Tenho 40, gasto 60, fico devendo 20. Se eu estou devendo, vai ser um débito, saldo negativo de quanto? Menos 20. O saldo de gols que o time marcou 23 e sofreu 30. Se ele tem 23 e sofreu 30, o saldo é o quê? Gols feitos menos gols sofridos. Gols pró e gols contra. 27 menos 30 vai dar 7. Como ele sofreu mais do que ele fez, como se eu considerar aqui mais e aqui menos, sinais diferentes, maior menos o menor, vai dar menos 7 gols. Isso de saldo. Saldo, mas esse saldo vai ser o quê? Negativo. Gols contra. O saldo de uma equipe após uma partida que perdeu de 7-1. Lembrei do Brasil, agora é a Alemanha. 7-1, eu fiz 1, levei 7, saldo de menos 6, mesmo do anterior. A temperatura final no congelador que ela sai de menos 5 graus e aumenta 8 graus. Ó, tá de menos 5 e aumenta é mais, aumenta 8. Sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior, no caso 8 menos 5, 3, sinal do maior, mais. Precisa colocar o mais? Não. Se não tem sinal, eu já estou entendendo que esse valor ele vai ser positivo, beleza? Aqui não são questões complicadas, é mais para a gente trabalhar a ideia, não o cálculo, trabalhar a ideia por trás da aplicação desse conteúdo, certo? Talvez mais à frente eu passe uma lista de questões, revisando esse conteúdo no geral, mas a gente fica por aqui, que é mais para entender a ideia, ver o procedimento de cálculo, ver onde ele se aplica, não para testar assim, a questão do cálculo em si. Valeu e até mais. E para finalizar agora, realmente, nossa aula, vamos trabalhar com a nossa reta, só que não apenas a reta numérica normal. Nós temos com um zero no meio, seria aqui, ó. 0, aí depois 1, 2, 3, 4, não. A gente vai trabalhar agora essa reta levando em consideração os números decimais que nós temos aqui representados. Por exemplo, no intervalo entre 0 e 1, eu posso ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ah, eu fui lá, fui fazer uma medida. Beleza. Essa medida saiu a marcação bem aqui. E aí? Eu vou ter 1,2, né? Aí 1,2 aqui não. Vou ter 12. Eu vou ter 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8. Então isso aqui é 12,8. Então começar, a trabalhar com o conceito de decimais na reta numérica. Decimais está no conjunto dos números racionais. Nossa reta numérica, consideração na questão, é reta numérica racional. A gente não vai trabalhar só o 0, 1, 2, 3, ou os negativos, que seriam aqui. Menos 1, menos 2, não. A gente vai trabalhar com seus decimais, os valores que vão estar nesses intervalos maiores. Por exemplo, 2,4, 4,5, que é na metade, 3,1. A gente vai trabalhar com os números decimais. A partir disso, temos uma reta, que vai ter os números base, o 0, que é também conhecido como origem. Aí à direita, positivos, 1, 2, 3. À direita, positivos. E à esquerda, negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Também infinito para a esquerda, continua. E a nossa relação de grandeza, relação de valor, onde os valores vão ser crescentes da esquerda para a direita. Como assim? Vamos lá. As propriedades. Um número
mais à direita é maior que um número mais à esquerda. Então, se eu pegar qualquer número aqui, comparar um com o outro, quem tiver mais à direita vai ser maior, porque ele é crescente para a direita. Se eu pegar 2 e 3, quem é maior? 3, porque ele está mais para a direita. Se eu pegar menos 1 e menos 2, quem é maior? A gente pode até pensar no 2, mas é negativo, é o contrário. Quem é menor é maior. Então, quem está mais à direita, segunda reta? O menos 1. Então, o menos 1 ele vai ser maior que o menos 2. A esquerda da origem, lembrando a origem é o zero. A esquerda da origem ficarão todos os números negativos, beleza? E o número negativo sempre é menor que o número positivo. A gente já falou nisso na outra explicação anterior. Ótimo. E aqui no meio dessa reta, com 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, temos alguns outros números. Aqui temos, por exemplo, menos raiz de 3. Porque esse menos raiz de 3 está entre o 2, o menos 2 e o menos 1. Primeiro, é negativo. Então, vai ter que estar do lado negativo. Ó. Lado negativo, lado positivo. Tem que estar lado negativo. Segundo, se eu tirar a raiz de 3, ela vai dar aproximadamente 1,7. E 1,7, tá feio demais. E 1,7, eu não sei, ele vai estar entre o 1 e o 2, negativo, porque o menos 0,7 vai ser negativo. Ele vai ter que estar entre o menos 1 e o menos 2. Então, esse número aqui está representado na forma de raiz, que eu transformo em decimal, que isso daqui é aproximado, porque o número infinito é irracional. E eu vou localizar ele como? Vou localizar ele entre o menos 1 e o menos 2. Mesma coisa aqui. Aqui temos menos 1 sobre 2. Eu sei que 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5, que é bem no meiozinho, que é metade. Só que aqui é menos 1 sobre 2, então vai ser menos 0,5. Se eu quiser saber como transformar, como ver qual o valor correspondente da fração, é só transformar a fração em decimal, dividindo de cima pelo de baixo, e depois localizar na reta. A gente vai ver isso no exemplo já já. Então esse menos 0,5 ele vai estar entre o 0 e o 1, porque ele é negativo. Ah, e o 0? Não, o 0 não conta. Aí você vai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, né? Tudo negativo. Menos 0,6 até chegar no menos 1, aí depois 1,2, 1,3, 1,4 negativos e assim vai. Aqui nós temos já o 5 sobre 3. Se tem sinal de menos, então é mais. A direita do zero, da origem. Então, por que ele está aqui, entre 1 e o 2? Porque se eu dividir 5 por 3, vamos dividir aqui, 5 por 3. Dá 1, fica 2, fica 20. 20 por 3 vai dar 6, que dá 18, sobra 2. 20, dá 6 de novo, dá infinito. Dá aproximadamente 1,6. Aproximadamente, que é infinito. É uma dízima, certo? Para aqui. Então, esse 5,3 é a mesma coisa de 1,6. Então, 1,6 ele vai estar entre o 1 e o 2. Ele vai ser maior que o 1 e menor que o 2. Mesma coisa que 2,9, que está quase no 3, mas é muito maior que o 2. Ó. Aqui seria a metade. Aqui seria, metadezinha, 2,5, que é maior que o 2 e menor que o 3. E aqui o 2,9 está aqui quase beirando o 3. E por fim, temos depois do 3 o π. Lembrando a geometria que π é 3,14, também é aproximado, que é um número infinito. Né? Uma dízima não periódica. E como o π é 3,14, o π é um pouco mais depois do 3. Aqui é o 3, o π é um pouco mais depois do 3. Consideração importante. Quando eu trabalho com os números naturais ou números inteiros, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 e assim crescendo infinitamente. Quando eu passo a trabalhar com números racionais, que são os decimais, então entre quaisquer dois intervalos aqui, qualquer intervalo aqui, vamos supor, do 2 até o 3, qualquer intervalozinho desse, eu vou ter infinitos números. Por exemplo, entre 2 e o 3 eu vou ter 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, assim infinitamente. E se eu pegar, por exemplo, esse intervalozinho aqui, que vai ser do 2,3 ao 2,4, eu vou ter mais infinitos números. Eu vou ter o quê? 2,31, 2,32, 2,33. Então é igual uma lupa. Eu vou ampliando, vou olhando aqui dentro do intervalo e vai aumentando os números infinitamente.
Se eu pegar esse intervalo aqui de 2,32 e 2,33, eu vou ter 2, 3, 2 e 1, 2, 3, 2 e 2, 2, 3, 2 e 3, infinitamente. Aí vai entrar aqui lá, aquela nosso quadrozinho que tinha falando. Eu vou ter a parte inteira, que é dos números inteiros, e vou ter as partes decimais, relacionando-se aos racionais, parte decimal. Décimo, centésimo e milésimo de decimal, ok? Então, quando eu trabalho com número positivo e negativo apenas, sem ser decimal, eu vou ter números inteiros, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, o 0 que é neutro, que é a origem. Mas quando eu trabalho com decimais, eu vou ter infinitos números de tamanhos infinitos, certo? Desse intervalo. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, questão pergunta, está entre o 3 e o 4, então é 3, alguma coisa. Aí vai ser 3,1, 2, 3, 4, 5, 3,5. Beleza, então esse número aqui é 3,5. Se eu pegar o intervalo aqui desse daqui, que eu sei que é o 3,9 até o 4, aqui dentro tem infinitos números. Quaisquer números que começar com 3,9 em diante, pode estar aqui dentro desse intervalo de 3,9 a 4, qualquer número. 3,9, 5, 6, 7, 8, 4, assim. Está tudo aqui nesse intervalo infinitamente, tudo aqui, nesse intervalo infinito. Mas as questões vai ser assim? Não, as questões são bem mais simples. Ou não tanto. Pegando a questão para a gente trabalhar dessa banca aqui. Considere a seguinte reta numérica. Beleza, tem aqui a reta, onde estão marcados alguns números. Então aqui começou aqui o zero, a origem, números positivos, números negativos. O número representado pela fração menos 3 sobre 2, se fosse colocado na reta, ficaria número em fração para me colocar na reta. Se eu souber de cara, como eu sei isso daqui, eu posso colocar na reta, foi. Caso eu não saiba, eu vou pegar essa minha fração e transformar primeiro em decimal, para depois eu saber a localização na reta. 3 sobre 2 dá 1, fica 1, não dá vírgula, 0, 10 por 2 dá 5, dá 1,5. Como esse 3 sobre 2 é negativo, então nossa resposta vai ser menos 1,5. Menos 1,5 vai ficar no intervalo entre 2 e 1. Só que negativo. Se for negativo, eu posso trocar até a ordem logo. Ficar a ordem logo. Ficar no intervalo entre menos 1 e menos 2. Porque quando é negativo é o contrário. O da direita, que é maior, é um número escrito menor. Então esse 1,5 ele vai ficar bem aqui. Ó. Então, esse 1,5 ou 3,2 ele vai estar aqui. Menos 1,5. Entre menos 1 e menos 2. Então, quando tinha a questão dessa, você realmente vai ter uma só na nossa parcial. Você vai pegar, vai transformar o número de fração em decimal e colocar a localização dele, entre quem está localizado na nossa reta. Lembrando, cuidado com os negativos, certo? Cuidado. Porque se o número é negativo, ele vai inverter, ele não vai estar aqui depois do 1, ele vai estar aqui depois do 1 para a esquerda, porque o negativo está crescendo, não o valor, mas a reta negativa está crescendo para a esquerda. Cuidado. Agora uma questão um pouco mais trabalhada, também da mesma banca, que fala, a figura a seguir representa um trecho da reta numérica R. R é a reta. Aí está aqui as marcações no B e na H, marcação decimal. Aí fala, o segmento de reta AH, está aqui até aqui, está dividido nessa figura em 7 intervalos, medidas iguais. Então, isso aqui foi a dica. Então, cada intervalo desse daqui, ó, ele é igual ao outro. E ainda fala, nessa representação, o número racional que corresponde ao ponto A, então quer saber o ponto A aqui, ó. Beleza, como é que a gente pode fazer? Primeiro, questão dessa, eu tenho que saber quanto é o intervalo. Para me saber o intervalo que não marca, não mostra o intervalo, para me aumentar aqui do 7 para cá, eu vou pegar lá o quê? Que eu tenho, do B até o H. Então, eu vou pegar essa distância, do B até o H, distância. E vou calcular. Nesse caso, eu pego o mais distante, ou o maior, menos, que é a diferença entre o ponto B e o ponto H. A diferença é menos, maior menos o menor. Ou seja, 68,6 menos o número menor, que no caso é menos 7. Entenda, esse menos aqui que está feio, para aqui, esse menos aqui é de preto,
é o menos da diferença, do maior menos o menor. Esse menos aqui é do 7, que está localizado lá dos negativos, é menos 7. Esse menos é do 7, e esse outro menos é da diferença entre o maior e o menor. Como a gente viu nas aulas anteriores, um número não pode ter dois sinais, então eu vou pegar os dois sinais e transformar em um só. Esse menos por menos, que vai dar mais. Então eu vou ter 68,6 mais 7. E se eu fizer essa continha, vai dar 75,6. Essa é a minha distância, 75,6. Só que eu sei que essa distância está distribuída não em 7, porque esse daqui não está contando. Então, vai estar distribuída entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai estar distribuída entre 6 intervalos iguais. Então, vou pegar esse valor aqui e vou dividir para 6 intervalos. Aí vem a nossa utilização, porque foi explicado primeiro as operações. Aqui vai entrar a nossa divisão de decimal. Tem um número depois da vírgula, completa com 0, esquece essa vírgula, aí divide normalmente. Completei com 0, tá aqui de preto, completei com 0, posso dividir normalmente, aí eu esqueço até dessa vírgula. Aí agora sim, 7 não dá, 75 tem quanto? 60? 1, fica 15, 0 feio, fica 15, pronto. Eu vou baixar o 6, fica 156. 156 dividido por 60, 260 é 120, 360 é 180, passa, então é 2. Dá 260, que dá 120, sobra 36. 36 não dá por 60, é que vem, porque eu já baixei o 6, ó. Não tem mais número, vírgula, acrescento 0. 360 por 60, se eu fizer a continha na tabuada do 6, esquecendo 0, vai dar 6, que dá 360, para 360, nada. Então, cada intervalozinho desse daqui, ele vai medir 12,6. Cada intervalozinho desse daqui. E se os intervalos são iguais, daqui para cá também vai aumentar 12,6. A partir de quem? A partir do 7. Esse menos está sendo só uma marcação, para dizer que aqui é do lado negativo. Eu não vou considerar o 7 na minha operação. Eu vou pegar a posição que o 7 está e vou aumentar esse 12,6. Se eu tenho 7. Aumentar mais 12,6, não tem vírgula aqui, que vai dar 19,6. Daí, quando eu for marcar esse 19,6, como ele está do lado negativo, ó, eu vou ter que marcar o menos 19,6, porque ele está do lado negativo. Então, esse valor aqui ele vai ser menos 19,6. Chegando ao nosso item A. Então, pode acontecer o quê? Da questão te dá 2 pontos de referência. Em geral, são intervalos iguais. Você vai pegar a distância entre o maior e o menor, não importa o sinal, você pega um menos o outro. Aí depois que você pegar um menos o outro, é que você considera o sinal. Pegou um menos o outro, aí você considera o sinal. Aí se tiver 2 sinais de menos, fica mais, pela regra. Aí somou, aí calculei a distância entre o ponto H e o ponto B, que são os pontos que eu tenho. Calculei a distância, o que eu faço com essa distância? Distribui para os intervalos, que são 6. Peguei a distância e distribuí para os 6 intervalos. Deu valor, esse valor é o valor de cada intervalo, deu 12,6, está aqui, ó. E eu peguei o último que eu tinha, mais perto do que eu quero A. Então, mais perto do A qual é? Menos 7. Peguei ele e em cima dele eu aumentei o valor do intervalo. Peguei o menos 7, aumentei mais 12, ficou 19. Como está do lado negativo, ficou menos 19. Então, encerrando essa aula completamente agora. Lembrando que, do mesmo jeito que eu trabalho as 4 operações com números positivos, eu também trabalho as 4 operações, mais, menos, vezes e dividir, com números negativos. Do mesmo jeito que eu trabalho as 4 operações com números positivos e números negativos, eu também trabalho as operações com frações e decimais. Ok? Só aqui é só um exemplo, frações decimais. E esses números também podem ser localizados na reta, quando eu considero a reta racional. A reta racional é aqui, tem números racionais, ou seja, mais, menos, frações e decimais. Então, encerrando por aqui. Valeu, foi uma ótima aula e pausando por hoje.